Olá, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Alguém me avise se estão escutando bem. Vou colocar. Tudo certo, meninas? Tô terminando de arrumar aqui, que foi correria. Aí, vamos esperar a Ara. Ela já está por aqui. Espera aí, gente. Deixa eu caçar a Célia aqui. Vamos esperar a Ara aceitar. Vou arrumando aqui, gente. Vocês estão ouvindo bem, né? Uma sensação de que vocês não estão ouvindo? Tá tudo certo? Estão ouvindo? Não sei o que houve com o convite da Ara. Deixa eu fazer de novo. Aí. Eu estou aqui com a babá eletrônica, gente. Qualquer urgência, eu vou precisar desligar. Olá! Tudo Oi, tudo bem? bem? E você? Desculpa a demora, eu tive que mudar de cômodo. Imagina! Ah, super entendo, imagina! E aí, tudo bem? Tudo bem, e você, Paula? Tudo bem, queria te agradecer por ter aceito o convite, Ara. Faz tempo que a gente está tentando encaixar essa data, né? Faz, né? É Faz verdade. tempo dizer que assim, desde que eu comecei a pensar em falar desse tema, eu falei, não, tem que ser a CL, porque eu te conheci falando, vendo seus vídeos de ansiedade, achei muito bons. E dizer do fundo do coração que eu sou sua fã, você sabe disso, Ah, né? obrigada. Você é muito inspiradora e como mãe, principalmente, né? E obrigada por ser essa inspiração aqui para nós, Ah, passar tanta tranquilidade, até com essa vozinha doce que você tem. eu É que muito bom. agradeço. Eu que agradeço, Paula. A recíproca é verdadeira. Graças a Deus a gente se conhece pessoalmente, né? Uhum, E eu tenho as fotos adorei. até. Eu não sei se eu te mandei a foto, eu acho que eu mandei, não mandei? Eu Eu, tenho a eu, foto do evento, eu acho que eu mandei. eu tenho, eu Ou tenho, você deve ter também, né? eu tenho. Ai, Muito mas eu bom. acompanho o teu trabalho também, eu acho assim, nossa, é fantástico, excelente o modo como você lida com a maternidade. Eu juro que eu me espelho muito em você. Ah, que Um honra. dia eu quero ser a Paula. Ah, meu Deus. Que honra. É verdade. Imagina. Ah, obrigado, Ara. Ó, vamos lá. O que que eu pensei? Tá tudo Ô, certo? eu só vou acender uma luz aqui rapidinho, tá? Peraí. Vai tranquila. Vai tranquila. Eu não sei se eu terminei de falar, gente. Enquanto isso, eu vou falando, porque eu tô aqui sozinha com os babies para babá eletrônica. Qualquer urgência, precisarei sair. Aviso vocês. Inclusive, eles estão batendo papo, mas eles não estão acordados, chorando. Não tô chorando, só batendo papo. Eu tô falando que eu tô aqui com a babá, qualquer coisa eu vou precisar dar uma corrida, mas eu aviso. Ah, então tá bom. Quantos E anos eles têm, Paula? 2 aninhos, 2 anos e 2 meses. Estão bem pequenininhos ainda. Eu acho que é idade parecida com a da sua menininha, né? Não, com o do Joaquim. Quando O mais novinho. Joaquim, o Joaquinho do meio tem 2 anos e 3 meses. Ai, bem pertinha. A mais nova tem 1 ano e 2 meses. Meu Deus, é tudo pertinho. Ai, que delícia. Muito bom. É bom, é bom. É Tem seus bom. desafios, mas é É, gostoso. é igual tudo de uma vez. Tem seus desafios, mas é bom. É verdade. Ah, o seguinte, eu sei que você fala muito sobre ansiedade, né? Eu já vi muitos vídeos seus que eu acho excelentes, porque eles são bem práticos, assim.
E eu pensei da gente tentar falar um pouquinho da ansiedade na maternidade. Por quê? Eu vejo muitas mães que já são ansiosas, a ansiedade piorar no período da maternidade, e algumas pessoas que até não tinham uma ansiedade de base significativa começam a ficar ansiosas e ficam na dúvida se aquilo é normal ou não, né? É aquela preocupação excessiva, se vai conseguir engravidar, aquela preocupação excessiva com os exames morfológicos, enfim, aquelas coisas que eu escuto as queixas das mães, né? E aí eu queria entender primeiro assim, né? Vou te perguntar o que, que seria assim a ansiedade, quando que a gente sabe que ela, tirando a maternidade, que ela seria patológica, né? Bom, o princípio bem claro para a gente saber se a gente está, se a ansiedade tá sendo patológica ou não, é quando a gente não consegue mais fazer as atividades que a gente precisa. Isso é bem claro. Então fica bem fácil para a gente entender. Porque ter uma certa ansiedade é importante. A gente precisa da ansiedade da curiosidade, né? Então, por exemplo, eu assisti uma aula e lá naquela aula o professor citou um livro. E eu fiquei ansiosa porque eu quero conhecer o conteúdo desse livro. Ele falou tão bem do livro. Então, essa é uma ansiedade maravilhosa que me faz querer buscar um conhecimento. Da mesma forma, eu estou diante da minha casa e eu percebo que ela está muito bagunçada. Aí eu fico ansiosa. Essa ansiedade que me move a fazer alguma coisa também é benéfica. Agora, os meios que eu utilizo para realizar isso é que eu tenho que observar. Então, se eu estou num nível de ansiedade muito grande, eu estou, para que essa organização aconteça, eu deixo os meus filhos totalmente de lado, eu brigo com meu marido, ou depois que eu termino essa organização, eu fico doida se alguém tira um palito fora do lugar. Isso é patológico, né? Isso não é uma coisa natural. Por quê? Porque eu estou olhando para a realidade e estou retorcendo o que eu estou vendo. Porque é muito lógico que eu vou terminar de lavar a louça e 5 minutos depois já vai ter louça de novo na pia. Esse é o processo natural de uma família. Então, eu ficar ansioso diante da pia que está cheia de louça é besteira. Eu já estou vivendo um certo nível de ansiedade que está atrapalhando o meu modo de viver e o meu relacionamento com as pessoas. Não pode, então, né, mas isso vale para o trabalho, isso vale... Então, a partir do momento que a ansiedade começa a interferir nas relações, porque a ansiedade ela vai atacando vários níveis, né? O fisiológico, o psicossomático e o social. Então, o fisiológico eu começo a ficar muito ansiosa, ataca o eu começo a ter doenças psicossomáticas, por exemplo, úlcera, muita dor de estômago, taquicardia, tontura, ânsia de vômito, então vai atacando essas regiões aí. Depois vai atacando o meu social, então eu tenho muita dificuldade em puxar uma conversa, em me apresentar na empresa, então fui contratado, o meu patrão diz, agora você pode se apresentar, e eu passo muito mal. Quando eu tenho que apresentar um trabalho na faculdade, eu passo muito mal. Então, ela começa a atacar esses níveis sociais, assim, eu não consigo dizer não, eu tenho muita dificuldade em expor o que eu estou sentindo, e quando eu faço sempre de modo muito alterado, ou me retraindo demais, ou me expondo demais. Então, a ansiedade ela vai desregulando. Para a gente ver o que é a ansiedade. Eu sempre uso uma frase clássica, é uma exaltação, né? É uma desarmonia, é uma vivência do nada, assim, porque, de fato, se a gente olhar mesmo para a circunstância, que é diferente do medo, porque o medo eu tenho uma causa real, a ansiedade eu não tenho. Então, por isso que às vezes confunde um pouco, e por isso que às vezes a gente, que é muito subjetivo também, varia muito de pessoa para pessoa, circunstância por circunstância, mas basicamente é isso. Atrapalhou o meu modo de fazer atividade simples, então eu preciso rever como é que eu estou vivendo isso, como é que eu estou enxergando essa realidade, o que eu estou fazendo com os recursos que eu tenho, do modo como eu estou gerindo essas coisas, né? Basicamente é isso, assim, é esse descompasso. Eu tenho um movimento diferente da realidade dentro de mim, porque a realidade me dá uma sintonia, me dá o tom, mas eu toco esse tom, digamos assim, utilizando o recurso musical, eu toco esse tom de maneira descompassada, não é um compasso pam, 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 né? É um compasso totalmente alterado.
E isso, claro, afeta a gente em primeiro lugar e aqueles que estão ao nosso redor, né? Ah, muito bom, Ara. Você comentou assim que a ansiedade, vamos dizer assim, boa, normal, né? Ela é aquela que nos move. E de um modo para a gente pensar quando que ela se tornaria patológica, uma pergunta que eu escuto frequentemente, é quando ela paralisa, né? A ansiedade patológica, ela paralisa a gente. Então a pessoa, ela planeja várias coisas, ela tá hiperbúlica, não, ela tá com hipervolia, ela planeja um monte de coisa, mas ela está com hipopragmatismo, né? Ela não consegue fazer aquelas coisas. E aí ela vai se Mas, frustrando, né? Porque ela planeja, 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 não consegue, se frustra e não tem nem aquele filtro do número de coisas que ela pode planejar, né? E aí vira uma bola de neve, né? exato, esse é um tipo de ansiedade, e tem aquela ansiedade que me leva a fazer a coisa, mas que me Uhum, leva a fazer de um modo muito rápido. Por quê? Porque eu quero me livrar da situação. Eu quero uhum, terminar logo aquilo para que eu não me defronte mais com isso. Então, isso também, porque algumas situações, claro, você consegue fazer ou você deve fazer de uma maneira rápida, exige de você uhum, isso né, algo que seja feito de maneira rapidamente mesmo. Mas a maioria das situações requerem que a gente faça com mais calma, com mais cautela, com mais, uhum. né? Então, por exemplo, eu não posso querer preparar um almoço, vou usar, assim, exemplos práticos aqui do dia a dia. Eu não posso querer preparar um almoço em 15 minutos. Eu vou me machucar, eu vou Uhum, me cortar, vai acontecer alguma coisa, uhum. não tem Vai ficar como. irritada se Vai ficar caiu alguma irritado. coisa, né? Exato. E E a sabe o que? ansiedade, Às vezes até um prazer, né, Ara? Eu lembrei de um exemplo aqui de um paciente que eu falei para ele que ele deveria fazer atividade física e tal. E aí ele falou assim: eu comecei a correr. Eu falei: que bom. E aí, você tá tendo aquele prazer, a hora que termina, aquela sensação de bem-estar? Aí ele falou assim: até que eu fico, mas durante, assim, eu tô correndo muito rápido, fico até com dor no joelho, porque eu quero acabar logo. Eu falei: claro, putz, o tiro saiu pela culatra, porque pela o que culatra. era para ser. Até o que é prazeroso, esse que é o problema, né? O que você falou que fazer de maneira rápida. O que era para ser prazeroso vira mais um dever e quer acabar logo, né? Exato. E acontece que a gente é no processo que a gente aprende, é no processo que a gente amadurece, é o processo que requer que a gente coloque na mesa outras virtudes, que é da Uhum, paciência, que é da caridade, que é da benevolência, que é, enfim, da mansidão, que é do conselho, que é da fortaleza, enfim, aí entram várias coisas, não preciso nem usar uhum, virtudes, né? Tem gente aqui uhum, que não é cristão, vai dizer, eu não estou nem interessado em saber. Então tá, boas habilidades que você precisa ter. Que é, por exemplo, uhum, eu me proponho a conversar com uma pessoa. Eu tenho que eu tenho assim, eu não eu tenho muita dificuldade em conversar com gente ansiosa, uhum. porque o tom é sempre muito Eu também. alterado. Meu Deus, a Uhum, pessoa não consegue. E como eu me deixo influenciar com muita facilidade, quando eu vejo eu tô quase que no mesmo nível que a pessoa, assim, né? uhum, Então, só que se você se propõe a ouvi-la, você tem que ouvir, tem que ter paciência. Isso uhum, cabe para o marido, isso cabe para os filhos, isso cabe para um paciente, isso cabe, né? Você tem que uhum, ouvi-la. Então, é o processo que vai te dar força para você conseguir gestar outras coisas que estão envolvidas nessa situação. Então, e o uhum, ansioso sofre por isso mesmo, porque não consegue se ajustar a isso, né? Não consegue se uhum, ajustar ao tempo que determinada situação está requerindo. A mesma coisa, né, muitas donas de casa, muitas mães ficam mega ansiosas. Por quê? Porque se propõem a fazer muitas atividades num tempo muito curto, porque as uhum. atividades são inúmeras. É verdade. É muita coisa que a gente tem para fazer. É muita coisa. Se programando é muita coisa. Só que no processo acontecem mil coisas a mais, surgem Uhum, mil eventos a mais que não estavam no cronograma, né? uhum, Então, por exemplo, sei lá, hoje eu me programei para arrumar o guarda-roupa das crianças. Nesse processo eu parei 15 mil vezes. Porque tá saindo os dentinhos da Isabel, ela faz cocô várias vezes, o uhum, Joaquim tá irritado, o Vicente cortou o dedo. Então, enfim, várias. Só que você tem uhum, que começar sabendo, vai acontecer muita coisa e tudo bem, eu vou tentar fazer, se não der amanhã eu continuo.
O armário não vai fugir, a roupa não vai sair, e é a vida que segue, amanhã eles já vão estar diferentes, eu também, pronto. Então é olhar para isso e pensar, realmente, eu consegui fazer o que deu para fazer. Um dia até eu gravei uns stories e eu falei, a gente tem o mau hábito de sempre estar pensando naquilo que precisa ser feito e não olhar para aquilo que já foi feito. Perfeito, eu vi essa história, achei maravilhoso. E isso é muito assim, é um remédio, é um ansiolítico, porque você diz, realmente, talvez não foi muita coisa que eu fiz, mas no tempo que eu tinha, pô, até que foi bastante coisa, né? Então a gente às vezes se coloca em alto grau, ou então foi uma coisa que você estava adiando há muito tempo, né? Uma coisa que te tirou uma preocupação muito grande, embora tenha sido simples, uma ligação, mas isso é extremamente válido do ponto de vista psíquico, né? Você tirou. Exato, exatamente. E olhar para a obra acabada. Entendeu? Deus fez o mundo um dia após o outro, assim, não fez tudo uma vez só. Né? Cada dia ele olhava para a obra acabada e descansava, e no outro dia ele recomeçava. Então, isso é um exemplo para a gente. Olha para aquilo que você fez. Graças a Deus que ficou coisa para você fazer amanhã. Essa é a continuidade da nossa vida. A trama da nossa vida se dá justamente nisso. Saber que amanhã, se Deus me der a graça, eu vou viver de novo para dar continuidade para esse trabalho que eu comecei e, quem sabe, concluí-lo com muito mais prazer, com muito mais eficiência do que quando eu comecei. Então, isso nos acalma. Mesmo, isso equivale para a maternidade principalmente. Porque a gente na maternidade demora muito tempo para ver o produto acabado, né? Demora muito tempo para a gente começar a ver que eu acho que eu estou indo pelo caminho certo. Mas isso não significa que eu não possa, que eu possa desistir, não é assim, é todo dia, são gotinhas ali. São gotinhas que vão te dando, graças a Deus que demora para a gente ver. Porque isso para a gente faz um bem danado, vai lapidando a nossa personalidade, vai fortificando as coisas fracas em nós, vai nos dando vigor e vai nos moldando. Pensa como seria eu e você sem filhos. Nossa. Eu estaria perdida. Eu também, ócio, nossa. Né? Muito Na ruim. futilidade, né? Muito, eu não consigo nem imaginar, assim, Nem realmente. imaginar. Ara, você comentou que tem dificuldade de conversar com um ansioso, né? Eu também tenho dificuldade, embora seja a nossa profissão, né? Sim, a gente não conversa. significa que a gente não conversa, né? Sim. E aí, o que eu observo? Você também deve ouvir muito isso, que alguns falam assim, mas eu gosto de ser, porque aí eu fico produtivo. Tem alguns até que me queixam, falam assim para mim, mas eu fiquei muito zen, agora eu não consigo produzir como antes. Na verdade, eu acho que tem uma falsa impressão de que faz um monte de coisa, mas no fundo não faz, né? Na verdade, ele planejava um monte de coisa, fazia pouca, hoje ele planeja pouca e faz essa mesma pouca, ou mais talvez. Mas Exatamente. é uma falsa impressão, né, de que está super produtivo, porque eu estou pensando, porque não está fazendo nada, na verdade. Ela realmente paralisa, né? Exatamente, porque o que acontece? A gente fica, não é o fazer muito, não é o se movimentar muito, isso não significa muita coisa, né? Tem um livro que se chama, até eu cito ele com frequência, porque eu utilizo ele para série sobre ansiedade que eu estou fazendo, vai sair, vai terminar, Controle Cerebral Emocional. E ele fala no livro justamente isso, que, por exemplo, pintores japoneses, quando querem pintar suas obras de arte lá, eles ficam 2, 3 meses reclusos, assim, só em silêncio, só fazendo exercícios espirituais. Então, o processo começa ali já, entende? A obra de arte depois vai ser a coisa acabada. Então, assim, às vezes essa movimentação te dá uma falsa impressão de que tua vida está acontecendo. Isso acontece também nas relações. Muitos casais precisam isso é até feio falar, eu acho feio, é triste, precisam da briga, de brigar para que a relação fique aquecida. Isso é muito ruim, porque entram outras questões. Isso é muito cansativo para o nosso cérebro. Queira ou não, então a pessoa fica nessa sensação de que, agora eu tô zen, eu não tô fazendo nada. A questão é que você não sabe fazer quando você está assim. A questão é que você só sabe fazer alguma coisa quando você está num nível muito alterado, porque o teu organismo já está muito acostumado a receber muito cortisol, muita serotonina,
muitos hormônios, porque é isso que acontece. Quando a gente está ansioso, a gente fica num estado de vigilância constante. Isso equivale o quê? O nosso corpo, o nosso cérebro está sempre em estado pronto para atacar. Então, quando diminui isso, o que acontece? Eu tenho a sensação de vazio. Eu tenho a sensação de que eu não estou fazendo nada. Os meus hormônios baixam e eu fico o quê? Depressiva, deprimida, melancólica. Esse é o fruto da ansiedade. Começa com a ansiedade e termina com a depressão, com a melancolia, com o vazio, com o aniquilamento. Eu não consigo mais fazer nada. Eu tenho a sensação de que minha vida está morta. Mas o fato é que você não consegue fazer. Você precisa de ajuda mesmo. Você precisa fazer alguma coisa para no teu estado natural. E você vai ver, quando você conseguir trabalhar, agir, se expor ao mundo no teu estado natural, você vai ter uma percepção muito maior das coisas. E com presença, né? Que é o que a gente sempre frisa aqui, né? Ara, uma coisa interessante que você falou em relação a esse sistema de alerta, né? Que eu acho que também é uma coisa que está, se a gente for explicar a ansiedade de outro ângulo, é isso, né? O sistema de alerta reconhecendo perigo onde não tem, né? Exato. E eu acho não, né? Isso acontece na maternidade. Esse sistema de alerta, fisiologicamente, ele está mais ligado, vamos dizer assim, né? Justamente para reconhecer os perigos, a gente é responsável por proteger aquela prole ali, né? Então, ele realmente está mais ligado. Então, quem tem uma predisposição genética a quadros ansiosos, de fato, eles podem piorar ou aparecer na própria gestação ou no pós-parto, justamente por esse sistema de alerta estar mais ligado, né? Exatamente. Eu não sei como que é a sua experiência, você tem experiências com gravidezes. Sim. Você acha, eu tenho só uma, embora tenha muitos filhos, só uma. Mas o que você ficou mais ansiosa? As pessoas que você conhece, você nota que ficam mais ansiosas? O que é a sua vivência? Olha, é um tipo de ansiedade diferente, né? Por exemplo, agora é a quarta gestação. Eu estou grávida de 12 semanas. De verdade, não estou ansiosa. Comparado com as outras gestações, eu estou zero ansiedade. A Você acha que a primeira, primeira, é isso que eu ia perguntar, a primeira fica mais? né? Talvez sim, mas é por isso que eu estou te falando, são níveis de ansiedade diferentes. Então, por exemplo, na primeira, a gente fica ansiosa justamente porque você está vivenciando isso pela primeira vez. Então é aquela Tudo ansiedade, novo. é aquela ansiedade assim, inocente, sabe? Você vai assim, se você não teve uma vida pregressa de ansiedade, se antes você não tinha. Então, quando você engravida, até no roteiro que você montou, que você me passou, você falou sobre o pré-natal, sobre o teste de gravidez, ou sobre... São todos processos que é natural que gerem ansiedade. E quando você olha para aquilo e você percebe que você está ansioso, uma das melhores formas de você lidar com isso é dizer, tudo bem, é óbvio que isso vai gerar ansiedade em mim. E é até gostoso que eu viva isso de uma certa forma, com um pouco de ansiedade. Né? Porque isso Aquele me friozinho faz... na barriga é gostoso, né? Sim, é gostoso, porque isso me faz experimentar e viver o momento de uma forma um pouco mais intensa, né? Um pouco mais vivaz, né? Então é gostoso, porque também faz eu querer me adentrar no mundo da maternidade, né? Tem umas que partem, então quero me aprofundar mais, quero ler, quero entender melhor como é que acontece o desenvolvimento. Enfim, aí cada mãe vai para vai buscar um rumo, vai se achar nesse processo. Mas é natural. Então, lidar com isso dessa forma, olhar para aquilo e dizer, realmente, eu estou ansiosa, mas tá gostoso. Claro que é uma ansiedade que começa, por exemplo, a perturbar o sono, você tem insônia, aí você já tem que, né, tem que olhar com uma coisa um pouco mais de cuidado. Aí eu acho que requer você conversar com o seu médico, né, explicar, porque os níveis os hormônios, eles, de fato, na gravidez, ficam muito alterados. Hormônios que a gente não está acostumado a ter num nível muito elevado na gravidez, você tem, né? Então, sei lá, prolactina, ocitocina, são todos hormônios que vão, né? O 5-HTP, por exemplo, né? É um hormônio que é o hormônio da serotonina, enfim, outros hormônios ali que estão envolvidos.
é bem natural, esse processo é natural. Então eu vivi isso, essa ansiedade gostosa, assim, de ai, que gostoso, hoje vai... Toda vez que eu ia fazer ultrassom eu ficava ansiosa, porque eu ia, pensava, hoje eu vou me encontrar com meu bebê, né? Aquela coisa, por mais que tá aqui, tá na minha barriga, eu sinto os movimentos, mas ver é diferente, né? A gente é muito diferente. sentido, né? A É. segunda, eu vivi aquela ansiedade de, meu, como é que vai ser com dois? Uhum. Então, aí já foi uma ansiedade um pouco mais prejudicial, porque afetou meu sono, daí eu também descobri que eu tive hipotireoidismo, então deu meio que uma bagunçada, assim, sabe? Meio que geral, Uhum. assim. Eu comia muito mal, não me exercitava, então E isso aí vira um foi... ciclo, realmente, né? Vira. Vira um ciclo que se conseguisse ser quebrado, vamos falar assim, porque eu escuto muito isso também. Ah, o primeiro eu fiquei bem, o segundo eu fiquei muito ansiosa pensando como seria, se eu ia conseguir dividir, se ia ter ciúmes, aquela coisa toda. É. Mas eu achei interessante que você citou todo um ciclo. Se a gente conseguisse quebrar em algum momento desse, talvez já te ajudaria, né? Ou conseguindo fazer atividade física, ou você conseguindo se alimentar melhor, ou É. conseguindo, sei lá, ver exemplos de pessoas que têm dois e que tudo bem, Exato, você né? vai sobreviver, né? Não é o bicho de Uhum, sete cabeças, é isso, assim. uhum, E ainda que, assim, eu conversava muito com mães que já tinham tido mais filhos, tudo, mas aí foi bem também numa época que eu me mudei, então vivi toda essa experiência de mudança de cidade, de casa, isso impactou uhum, demais sobre... E é aquele negócio, assim, ó, ansiedade é mais ou menos assim, você tá fazendo regime, aí você quebra o regime, você come o que uhum, você não devia. Aí no outro dia, o teu cérebro é muito safado, ele te lembra aquilo uhum, com muita constância. E aí você fala, uhum. realmente, né, ontem já que eu comi, eu vou comer só mais um pouquinho hoje de Só novo. se vive uma vez, vou comer logo. Aham, e a ansiedade é assim. Você tá, né, você Uhum, tá nesse ciclo de, eu não tô fazendo exercício, também, eu vou aproveitar aqui e já vou comer, uhum. sabe, já que eu não tô fazendo exercício, eu comi isso aqui, eu vou aproveitar, sabe, a gente fica ali naquele Pedir um alto mimo. sanduíche, vou aproveitar e tomar uma coca também. O que que adianta, não, né? Exato, exatamente. E você vai entrando nisso, né? O terceiro já foi bem, a minha terceira gestação já foi muito melhor. Assim, nossa, e Uhum, comparado com a segunda foi 80% melhor. Eu já não estava tão uhum, ansiosa. Fiquei mais ansiosa no final, na hora do parto ali, uhum. eu fiquei mais ansiosa mesmo. De como vai Mas ser o parto, essas coisas. enfrentar dor, né? Uhum, Porque você fica, putz, uhum, você sabe que tu vai sentir dor. Então, assim, uhum, isso assim, eu fiquei, o terceiro foi assim. Agora no quarto eu já tô me preparando muito diferente. Já cheguei na gravidez diferente, eu já tava fazendo exercício, já tava com uma alimentação bem melhor. Então eu já tô vivendo essa fase muito, de uma maneira muito mais gostosa. Eu sei que depois o puerpério vai ser melhor, eu vou voltar mais rápido, porque eu já estou melhor uhum, fisicamente. Então, isso tudo nos ajuda a vivenciar a fase, né? Os 9 meses que de algum modo são longos, né? E a uhum. enfrentá-los assim, não, tudo bem, isso é uma fase. Mesma coisa com os enjoos. Nossa, as 2 primeiras gestações eu me irritava demais com os sintomas. Agora não, entendeu? Eu Você sei que tá daqui a sentindo? pouco Não. muito enjoo, mais do que em todas as gestações. Mas é a parte, entendeu? Faz parte do Aham. processo e eu tenho 3 crianças que dependem do meu estado emocional. Então isso Uhum, também me mexeu muito comigo, assim, não é brincadeira, né? Eu não posso uhum, pensar em mim nessa hora e também tudo bem, daqui a pouco passa e passa mesmo e bola pra frente, né? E uhum. a vida que segue. Eu penso muito nesses momentos, assim, desde sempre, assim, eu me apego nos antepassados. Eu penso assim, gente, as pessoas antigamente tinham, sei lá, meu sogro, ele tem 19 irmãos. Aí eu falo, meu Deus, não é possível que eu não vou dar conta. E parece uma besteira, mas ele ajuda a gente, né? E aí, se você for além, né? Porque eu penso assim, tá, mas por que eles davam conta com mais, pelo menos assim, olhando de longe, parecia até com mais naturalidade, né? Como assim, é natural. E aí eu chego à conclusão assim que é justamente isso, porque eles encaravam as coisas que são parte disso mesmo com naturalidade.
né? Então, Exato, assim, o filho tá doente. Acho que ninguém ficava se lamentando, nem dava, né? Tinha mais 18 filhos para cuidar. E exato. aí aquilo era natural, o enjoo é natural. Assim, não é que é natural, tem gente que acha que assim, é natural, acha bonito. Não, não é isso. É que faz parte. E isso não pode ser o central, né? Então é uma coisa, pelo menos a mim, funciona muito, assim, nos momentos de desespero, porque a gente tem, né, Ara? Tem, Claro, tem imagina gente que acha que a sim. gente não tem, a gente tem, né? Xiii, E ainda bem aí que eu. não, a gente não vive no Big Brother, assim, porque senão Ah, tá ferrada. graças a Não. Deus. E aí, isso é algo que me ajuda muito, assim. E aí eu vejo assim, não, peraí. Por que que eu tô assim hoje? Ah, já sei. Aí você vê que, em geral, vou usar uma palavra minha, assim, que eu vejo que eu estou fazendo. Frescura. Ah, é porque eu queria que, sei lá, que ficasse Uhum, cheirosinho pra... É frescura uhum. minha, por isso, assim, não é nada com eles. Eu tô me estressando porque Exato, eu tô com uma frescura de uma coisa que é natural, porque eles se sujaram. Sei lá, um exemplo exato. besta, Sei assim. lá, é. Então, e assim, talvez não funcione com todo mundo, mas hoje eu acho que a gente tem alguns exemplos desse se apegando, né? Eu realmente, eu falei, e não sou assim, eu só falo quando é de verdade. O seu exemplo eu uso muito, o da Sâmia, são pessoas que na hora do desespero a gente tem que ter exemplos mesmos Sim. para a gente conseguir se mover, É, né? sim, e acontece que quando a gente tá assim muito alterado, né, a primeira coisa que a gente faz é distorcer a situação, a realidade que se apresenta pra gente, né? Então a gente perde totalmente a capacidade de gerir, de gestar, de administrar aquilo. Por quê? Uhum. Porque esses sentimentos exacerbados, esse descompasso que acontece dentro da gente, faz um movimento contrário que precisa acontecer. Quando a gente deveria olhar para fora, para o alto, o que a gente faz? A gente olha para dentro do nosso umbigo. Uhum. Isso, e se você perceber, isso acontece até fisiologicamente. As mães ficam encurvadas, voltadas para. É claro que num certo momento a gente fica voltada, encurvada para o cuidado, né? Quando a gente amamenta, a gente fica Uhum. assim, né? Isso é natural. Mas Uhum. eu falo no sentido psicológico mesmo, espiritual, porque a Uhum. gente está voltado para as nossas, se concentrando para o nosso egoísmo, Uhum. porque dói, o nosso egoísmo fica gritando: ei, faz alguma coisa por mim, né? Eu quero minha Uhum. vida de volta. Então Uhum. a gente perde isso e ao invés de a gente olhar para fora, a gente olha para dentro. Uhum. Aí a gente se perde mesmo, a gente se descontrola, a gente perde a capacidade de Uhum. enxergar as crianças e as situações da maneira como elas se apresentam, né? Uhum. Não, maravilhoso isso que você falou, porque é um exercício que a gente pode fazer, né? Então, tá, tô dando comida para os meus filhos, eles não estão comendo, estão fazendo bagunça, sei lá. E aí a gente começa justamente isso que você falou, distorce aquela realidade e aquilo vira uma coisa gigantesca. Uhum, Então, eu acho que o exercício que a gente pode fazer é assim, reconhecer naquele momento que você está, né, saindo uhum, de si, vamos dizer assim, uhum. e aí começar a pensar, peraí, o que está acontecendo? Não, eles só não querem comer, são três pessoas que têm 2 anos de idade, eles, sei lá, Exato, comeram uma banana muito tarde. Aí você vê assim que tá tudo certo, né? Ou não tá, mas é exato. uma coisa pequena, né? Pequena, Só que exatamente. aquilo vira. Ai, só os meus não comem, gente. Você vê os filhos da Exato. Araceli, coisa mais linda, todo mundo come, né? Que daí começa, né? E eu tenho muito Sim. azar, porque... e aí aquilo começa, eu não vou comer nunca, e hoje eu já É. tive um dia difícil. Bah, fica um negócio do tamanho do mundo, né? Eu falo pro Arno, um dia eu ainda vou fazer isso, eu vou filmar um dia inteiro aqui, só para as pessoas verem como é que é a realidade mesmo. Como é que a Eu já mesa fiz fica isso, depois? Ara. Como é que a mesa fica depois que come? O que que acontece nas horas de sono, de pico? Ele falou, mas aí Hum, você tem que agir naturalmente. Eu falei, não, eu vou tentar. difícil, Todo hein? mundo fala, ai, a tua voz. Eu falo, não quero me ouvir gritando, não vai ser agradável. Eu sei gritar bem bonitinho. Ah, vai ter áudio? Sua gravação vai ter áudio? Vai ter em níveis decibéis muito, uns decibéis muito grandes. Ah, não, eu não fiz, não. Eu fiz aquele aceleradinho Uhum, há muito tempo. Eles eram bem bebezinhos. Só da rotina, assim.
Que no fim de Aham. semana eu sempre fico com eles que meu marido trabalha, né? Uhum. Fim de semana. E aí, da rotina, assim, como é que eu fazia pra ficar com três sozinha? Aí, como é que eu fazia no banho? Eu deixava no carrinho, eu ficava com dois, aquela coisa. Eu fui meio aceleradinha, assim. Mas realmente tem alguns momentos que são muito difíceis. E eu acho que cada um deve ir buscando sei lá, esses segredinhos para você saber lidar com esse momento. E hoje ainda eu estava falando, porque o Arno é a minha fonte de repouso, consolo, sabedoria, sabe? Que é homem, porque não tá em ser, ele sempre fala. Estabiliza, homem estabiliza. E assim, ele é bem sincero, ele fala, baby, eu não aguentaria a tua rotina. Aí o meu marido Então, fala a mesma graças coisa. a Deus que ele fala isso, porque aí com isso eu tenho muitos Aham. privilégios. Mas aí, um dia, ele sempre fala isso, a gente sabe um monte de coisa, né? A gente vai ouvindo outras mães, a gente vai lendo, que a gente é a vontade que eles não têm. Então, a gente é a vontade que eles não têm de ajuntar um brinquedo, a gente vai lá e ajunta junto com eles. A gente é a vontade que eles não têm de dar um abraço no irmão depois que bateram, então a gente vai e ensina, a gente é tudo isso. Mas esses dias ele falou, baby, eu não sei o que aconteceu, e eu falei, eu falei, Joaquim! Ele, baby, se você fizer isso, ele vai ficar mais irritado ainda. A tua tensão vai piorar ainda mais a situação. Cara, aquilo deu um clique, assim, parece que o universo se abriu. Eu falei, gente, parece que o mar se abriu, aquela imagem do mar se abriu. Eu falei, claro. Então, assim, a gente ouve, mas eu falei pra ele ainda hoje, mas tem momentos que dá um clique e a gente entende de fato na carne a coisa que se apresenta. E é isso que daí até ontem eu falei sobre isso. Se a coisa tá muito, muito fervendo demais, a nossa reação vai ser gasolina no meio dessa fervura. Então, sabe, dá uma de louca, faz de conta que você não tá ouvindo tudo isso. Fala, tá bom, vem cá, gente, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa que eu fiz. Sabe? Ô, Ara, Sai mas dessa situação. você sabe que, eu não sei se você concorda e observa isso na sua casa. Em geral, quando essa situação tá assim caótica, eu vou falar por mim. Em geral, a responsabilidade é minha. Em geral, eu que, sei lá, eu que saí, eu que cheguei do trabalho, eu que queria, sei lá, que tivesse tudo organizado e não tá, eu que queria alguma coisa assim. Não, 99,9% é porque eu estou com pressa. Eu não sou uma pessoa nem um pouco apressada, pelo contrário. Mas às vezes, assim, nossa, a gente precisa sair. Aí eu fico, vamos. Aí, ai meu Deus, aí fulano fez cocô. Aí, não, espera. Aí que o negócio desanda. Exato, É porque na a gente. pressa, sabia? Exato, Aí, porque a gente é aquilo que eles não têm. E a gente é o equilíbrio, é a paciência, é a calma, é tudo isso. Mas se isso está alterado na gente, até eu falei, quando eu tô num nível de muito enjoo, eles estão todos enjoados também, sabe? Não é pela mesma causa, mas eles estão com o mesmo aham, sintoma. Então uhum, um negócio parece estranho ou parece até muito simplista, mas de fato é mesmo isso. é É mesmo. você falar, não, tá tudo bem, tá, vou dar uma de Gente, é louca, mesmo. sabe? É Né? mesmo. E eu comecei a fazer esse exercício. Peraí, tá um caos, assim, aquele momento que tá um caos. Eu falo, gente, onde que chegou tudo isso? Ah, não, peraí, é porque eu que quis. Fatalmente, eu fiz alguma coisa. Sério. Então, assim, aí tem gente que pode falar assim, nossa, mas que peso. Então você tem que estar. Eu encaro assim, que bom. Pelo menos eu tô no. Né, eu consigo fazer alguma coisa para Exato, estabilizá-los. Eu consigo tentar me exato, mudar para com que isso não se repita por muitas vezes. E exato. dá uma certa relativizada em algumas coisas, porque a gente fala aqui que tem que ter rotina, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo. Nesses momentos de caos, não é virar, é o que você falou, assim, é você não ser tão rígida. A gente fala que o muito rígido quebra, né? O Exato. muito mole, ele também não é legal, mas o muito rígido ele quebra. Então, tentar ter uma certa maleabilidade, que eu confesso que no meu caso é a parte mais difícil para mim, assim, gente, aqui eu vou ter que, né, dar uma recuada e deixar ele tomar banho Exato. primeiro, sei lá, o que for, Exato. porque se você fica. E assim, momentos de caos em algo que não seja, sei lá, um valor, um princípio, né? Que seja uma Uhum. bobeirinha, assim, que você vê que é uma implicânciazinha sua. É. Você abre mão de uma coisa, parece que aquilo já dá uma estabilizada em você, já dá uma Mas com estabilizada, certeza. não Aqui a é? gente tem uma regra que os três têm uma naninha.
que é uma cobertinha que eles usam para Os dormir, meus né? também. Mas a regra é assim, se deixar eles ficam com a naninha o dia inteiro para cima e para baixo, eu me irrito com aquilo arrastando no chão, eu fico doida. Então, a regra é clara, só usa a naninha na hora de dormir. Mas, por exemplo, hoje mesmo, tava um caos, o Joaquim chorando muito. Ele tava na fila do banho, mas não era ele ainda. Eu quero minha naninha. Eu falei, sim, meu amor, pode pegar sua naninha. Cara, ele se acalmou imediatamente, sentou na cama e ficou me esperando. Eu falei, tá vendo? Às vezes por implicância, porque eu quero que a minha vontade prevaleça, eu fico, não, você não vai pegar a naninha porque não é a hora ainda, você não vai dormir agora. Não é, tá, sabe? Vai, fica ali com a naninha e assim você, Aham. não, você deixa eu dar banho em paz aqui e daqui a pouco você vai Eu fazer. acho, Ara, que os filhos subsequentes, eles têm essa leveza porque a gente já percebeu isso, talvez, né? Um dos motivos. É, que a gente não deve ser tão rígido em certas situações. Eu demorei um pouco para perceber isso, que eu falava assim, não posso ceder. A Dananinha é exatamente a mesma regra da minha. Aí eu penso, não posso ceder. Então, assim, eu vou ficar firme aqui. Uma besteira em algumas situações, né, gente? Como a gente É, falou, se não envolver valor, princípio, alguma coisa importante. Então, às vezes, a gente quer ser, como diz uma amiga minha, eu adoro essa frase, quer ser mais real que o rei, e é. aí a gente mantém aquele caos, né? A gente mantém Exato, aquele caos. exato. E tem uma fase que é difícil, e por exemplo, assim, Terrible Two. Aí tá, daí fica todo mundo falando desse Terrible Two. A gente, ou sei lá, vamos falar o neném que acabou de nascer. 3 meses Uhum. começa a cólica. Aí a gente começa a super interpretar. Então tudo é aquilo, né? Então o bebê É, chorou, é cólica. Aí eu já fico ansiosa que tá com cólica. Já vai... é. Então, aí acaba esquecendo de olhar para aquele bebê ali, que às vezes não é, sei lá, ele só tá com cocô, você tem que trocar, né? Exato, exatamente. E coitadinho, gente. Pensa, eu sempre falo, a pessoa que diz, ai, como eu queria voltar a ser criança, fala, não, não, não. A pessoa não olha para a realidade, é muito chato ser criança. Coitado, eles não podem fazer Uhum, nada, eles não sabem fazer nada, né? Quando são pequenos, fazem tudo na calça. Eles não podem comer o que eles querem, eles não podem comer na hora que eles querem, tem uma hora, enfim. Então uhum, é assim, né? É você olhar para isso, é você aceitar, vai passar, é uma fase que dá e passa, né? O pessoal aqui perguntando do grito. O grito fala muito sobre você, não sobre a situação e nem sobre a criança. O grito é uma uhum, atitude de descontrole total e isso faz que uhum, você perca toda a autoridade diante da criança. Não grita. É só não uhum. gritar, né? Tenta se controlar para não gritar. Eu às vezes depois eu rio de mim mesma, mas umas coisas que eu já fiz para não gritar, eu comecei a cantar muito alto, que é quase uma espécie de grito, né? Mas comecei a cantar, se essa rua fosse minha, nossa. Então assim, você vai tentando outros meios, né, de fazer a coisa, bater palma, rola no chão, sei lá, pega uma arma e vamos brincar de Assovia. Ontem o Arno Eu chegou em tô. casa, a gente estava brincando de tiroteio. Ele falou, nossa, vocês já estão bem cariocas. Não podia usar um outro termo. Eu falei, pois é. Foi a única coisa que me veio. Ele falou, nossa, a tua mente está perturbada, veio brincar de tiroteio com as crianças. Eu falei, pois é. E o lobo da história. Mas Onde enfim, você extravasou? você vai fazendo coisas mesmo para promover até isso em você, assim, sabe? Esse, esse, assim, descarrego, digamos assim, não gosto dessa palavra, mas para você Uhum. conseguir buscar no meio do caos né, um motivo para. E tem um exemplo que eu gosto muito, 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 que minha mãe usa com muita frequência. Ela contava uma historinha quando eu era pequena que e isso é real. O camelo, quando está no deserto e acontece uma tempestade de areia no deserto, o camelo para, fecha os olhos e espera a tempestade passar. Então, às vezes, é isso que a gente precisa fazer, sabe? Dá um de Uhum. camelo, que camelo, coitado, qual a Uhum. finalidade do camelo, né? Não tem muita finalidade. O camelo é Uhum. parar. Eu já fiz isso várias vezes. Eu paro, fecho os Uhum. olhos. E eles ficam achando aquilo a coisa mais estranha do mundo, e aquilo já chama atenção, porque a atenção da criança é totalmente, né, Uhum. volátil. E pronto, aí você recomeça, se diz até que não foi tão ruim assim. E aquilo daí já te dá força para você aguentar o próximo caos que vai vir. E assim Uhum. você vai levando. Brincadeiras com armas, acho que promove a violência. Não, gente, pelo amor Não. de Deus, a gente tá lidando com criança que tem que aprender a se defender. Você vai falar para a criança, quando crescer, vai dizer, não, vai lá e fala para o bandido paz e amor.
Pelo amor de Deus, você tem que ensinar a criança a se defender. E a arma é um jeitinho de você prender a criança. Principalmente menino, eu tenho um menino aqui, eu não posso criar eles molenga, né? Eu tenho que ensinar eles a se defender mesmo. Mas é claro que a gente não vai... A gente só mata bandido, a gente só mata quem quer prejudicar a gente. A gente não mata criancinha. Eu concordo também. Ara, então assim, o que você acha que a gente pode orientar? A gente está falando mais de maternidade, né? Mas principalmente a gente está falando de maternidade para as mães. Então, no momento, pico de ansiedade. É como se a gente quase que equiparou a ansiedade à irritabilidade aqui no final, né? Mas não só Sim. disso. Mas vamos colocar assim, até numa gestação, que é uma fase que eu atendo bastante gente, elas queixam muito de ansiedade. É uma fase de, sei lá, é algo novo que está por vir, né? E que vai gerar algo que não está no seu controle. Que você acha assim que a gente poderia... Bom, vamos primeiro então partir de uma ansiedade que não chega a ser tão patológica, né? Então, Ou coisas que eu seja, que ainda não te paralisou e não te deu não... sintomas extras. Exato, que Insônia, um não te sofrimento. isso, que não fez você buscar ficar compulsiva, alimentar, né, comer muito, ou ficar muito agressiva, enfim, vamos dizer que é uma ansiedade assim, circunstancial, que ela brota diante de determinadas circunstâncias. O que você pode fazer, digamos então, eu vou falar no modo geral, para grávidas, para tentantes, que também é um momento que gera muita ansiedade, né? Para tentantes até eu escrevi várias coisas assim que, abrindo só um parênteses que depois então eu volto, é um período que requer mesmo muita paciência, né? É difícil mesmo, é difícil. E a gente escuta, quando você se acalmar, eu ouvia muito isso, né? Quando você se acalmar, você vai engravidar. Desencana que engravida. Onde que é o botão do desencanar? Eu falava, como faz isso então? Me ensina. Aham, Não é aham. assim, é um processo, é um movimento muito lento, é diferente, cada pessoa vive de um jeito, né, essa etapa. Então, compreender e aceitar que existe um tempo para cada coisa, né? Aí aproveita e faz assim, ó, começa a ter plantas em casa, cuida das plantas, vê o tempo que elas demoram para desabrochar, sabe? Para a gente compreender que existe um compasso, que existe um tempo estabelecido. E a natureza nos dá isso, assim. Começar a prestar atenção nas estações do ano, no modo como a natureza opera. Eu fazia muito esse exercício. E, de fato, quando eu comecei a me acalmar, relaxar, assim, de fato eu engravidei. Um dia eu pensei, poxa, eu demorei tanto para encontrar o Arno. E foi tão especial, por que eu tô me preocupando em engravidar? E fazia 4 meses que eu estava casada, vê que doido. E quando eu pensei isso, eu já estava grávida, né? Não sabia ainda. Então é isso, assim, é viver esse momento. Não é deixar de viver. Eu não vou falar para você, esquece isso. Não é, a gente não Aham. consegue esquecer. Não dá, não Porque a dá. nossa Aí a natureza gente grita. lembra mais ainda, porque começa a brigar, né? Meu Deus, eu não posso pensar nisso. Exato, exato. Porque a nossa natureza chama isso. Toda vez que eu vou tomar banho, que eu olho no espelho, eu vejo que o meu corpo foi feito para isso. Mas isso não significa que eu só tenho esse modo de me realizar na vida. Então você pode começar a estudar outras coisas. Se você já tem uma habilidade, você pode tornar essa habilidade ainda mais eficaz, você pode lapidar isso, começar a estudar. Que foi uma das coisas que eu fiz. Pensei, quer saber? Eu vou me dedicar à psicologia agora. Eu tenho uma formação, eu vou estudar, eu vou começar a atender. Né? Porque eu tava ali, eu sempre falava que quando eu engravidava eu não ia mais trabalhar, mas eu nem estava trabalhando. Pensei, tô só me enganando. Então eu vou agora trabalhar efetivamente, né? Então é isso, é fazer alguma coisa. Se você tem habilidade, trabalhos manuais ajudam demais. Eu lembro que eu fiz um curso inicial de mosaico, que eu acho lindo mosaico. Nossa, então coisas assim, se você gosta de música, parte para o instrumento musical, se você gosta de línguas, vai fazer um curso de inglês, alemão, enfim. Tenta ocupar mesmo o teu tempo colocando essa situação junto com aquilo. Né? Eu tenho uma amiga muito próxima, ela está há anos tentando engravidar. Ela não consegue, tadinha. Ela não tem nada, mas ela não consegue engravidar. O que ela fez foi fazer um curso de costura. Hoje está costurando, assim, ó, ela tem uma sensibilidade para moda, para costura, que é impressionante. Então, e ela tá, de algum modo, eu falo para ela, ó, de algum modo você está exercendo a maternidade.
Porque ter essa sensibilidade de olhar o outro, perceber o que ele gosta, vesti-lo, agradá-lo na sua roupa, poxa, isso é um carinho, isso é um modo de É, cuidado, né? é mesmo. Então É muito comum um casal que é comprar cachorro, comprar gatinho, não é? é, Porque e acaba exercendo mesmo de uma certa sim, forma, né? também, mas faz isso com plantas. Compra Eu vários também tipos de acho. planta, Planta é o melhor orquídea, exemplo. violeta. Você vai aprender aonde que a violeta gosta de ficar. Não gosta de muito sol, gosta de pouco sol. Vai morrer Uhum, muitas. Até você aprender a cuidar, você vê que existe um tempo. Você vê que uhum, calanchoe e violeta são flores, mas elas desabrocham em tempos diferentes. Então a natureza te uhum, dá esse ritmo. Você vai aprendendo a ter paciência, a esperar, né? uhum. Então, uma das coisas que eu falo para gestantes, para tentantes, é isso, assim. Outra coisa que ajuda muito, que eu até falei na live de semana passada, que é uma receita de vovó, gente. Escalda-pés. Você fazer toda noite escalda-pés. De vovó. Não é de vovó? Gente, isso é coisa de vovó. Mas é maravilhoso. A minha avó fazia, na verdade, não é porque era terapêutico, é porque antigamente não tomava banho. Tomava banho só no Uhum. sábado mesmo, então fazia escalda-pé só para lavar o pé mesmo. Mas a minha mãe fazia na gente, porque eu acho que ela percebia que a gente estava alterado. Gente, eu amava. Ela fazia chá. Aí você pode preparar um chá. Pode ser chá de camomila, pode ser chá de erva cidreira, capim-limão, pode ser chá de folha de laranja, laranjeira. Esses chás mais calmantes, assim. Você prepara, pode. Quem tem. Eu gosto muito dos óleos essenciais, uso bastante. Então, por exemplo, se você está muito ansioso, pinga 4 ou 5 gotinhas de óleo essencial de capim-limão no box, e daí vai tomar banho. Ou de Uhum. bergamota, tangerina, esses óleos mais cítricos. Você vai ver que, de fato, havendo uma constância, porque o segredo também está na constância. É você Uhum. fazer todo dia. Não precisa ser muito tempo, ficar ali meia hora com os pés dentro. É 5 minutos. Nesse Uhum. tempo, você pode começar, junto com esse escalda-pé, você pode fazer uma oração, você pode ouvir uma música gostosa, né? Não precisa ser aquelas Uhum. músicas, sei lá, qualquer música que você goste mesmo. É, E enfim, você vai ver, gente, faz a experiência. Uma semana faz escalda-pés. Gente, é maravilhoso. Isso não tem contraindicação. Sabe o que que eu gosto de fazer também, Ara? O pessoal vai achar que eu sou meio doida, mas é uma coisa que eu gosto e E como é que eu funciona. vou dizer? Funciona e dá uma conectada assim com a realidade, com o que realmente importa. Eu gosto de quando eu tô assim um pouco agitado, que eu tenho que fazer muita coisa ao mesmo tempo, eu gosto de tomar banho no escuro. Olha só, ninguém acha que eu tô louca. Olha. Porque aí parece que você se conecta com você mesmo, você para de ficar olhando para aquele monte É, de estímulo. Aí você é, presta atenção na água, você presta atenção no sabonete é, passando, você dá uma conectada ali, é. você volta, vamos dizer, muito mais funciona. Peraí, não, primeiro eu tenho que fazer isso, calma, depois aquilo. Eu adoro, acho muito bom. Olha. Outra coisa, que legal, essa é legal. Eu gosto de, agora assim, não consigo mais fazer isso com tanta frequência, mas quando eu era mais nova, eu sentava no box, eu ficava, nossa, deixava a água correr mesmo, ficava, às vezes até adolescente já, trancava o ralo só para encher o box e eu ficava lá. Revelações de adolescente. Mas esse momento é gostoso, entendeu? A água é muito importante. E a mesma coisa vale esse livro que eu Olha citei. só, uma galera toma banho no escuro. Viu? Ó, Que acendeu uma vela. Ai, gente, tem legal! coisa mais gostosa. Eu amava quando faltava luz quando era criança, porque aí a gente vivia assim, Aham. né? Via o Ah, eu mundo acho isso a através de coisa uma mais chama de linda uma do mundo. vela. É Olha que poético. pureza. Eu também acho, eu também É acho. poético ver o Aquilo mundo através. virava um evento, né? Nossa, as sombras ganham vida, né? Ganham corpo, Uhum, né? Tudo vira de uma perspectiva muito. Você vê o teu tamanho, você vê o tamanho das coisas, né? uhum, Então, isso vale também para a natureza. Você precisa arrumar um tempinho, sabe? uhum. 5, 10 minutinhos para você ficar assim, sentada, em contato com a natureza, sentindo o vento. Hoje mesmo a gente fez isso, eu e o Arno. Eu falei para ele: percebe que o vento tem várias características. Ora você sente ele mais abafado, ora mais fresco, ora mais forte. Ele falou: é muito gostoso, né? Isso integra a gente, faz a gente voltar para o nosso centro, que é onde estão
as nossas forças vitais, a nossa vontade verdadeira. Então, a gente precisa, isso é muito importante. Um chazinho também, né? A gente tão ansioso, evita o café. Muito café, de fato, vai deixar você mais acelerado ainda. Na gravidez, antes da gravidez, principalmente. Então, substitua. Uma coisa que você pode fazer, para quem gosta muito de café, coa o café no chá de erva doce, por exemplo, num chazinho. Prepara um chá primeiro e coa o café naquele chá. Isso também te Olha, ajuda nunca fiz bastante. isso. E além de dar um aroma diferente para o chá. Outra coisa, água saborizada. Aqui eu faço muito pra gente tomar, para nós, as crianças, já até virou momento de, assim, um momento especial. Então coloca ali uma laranja, umas frutinhas dentro da água, toma, dá uma relaxada. Isso ajuda muito. Os Eu acho exercícios... que na maternidade, eu até falo um pouquinho disso no curso, a gente tem que reinventar formas de descanso, de relaxamento, né? Ah, sei lá, eu gostava de relaxar na massagem, não tenho mais tempo de ir na massagem. Vai ter que reinventar. Vai ter que ser Exato. lendo, vai ter que ser tomando um banho, demorar, sei lá, um pouco mais demorado. Outra forma, não dá para você falar assim, não dá mais, porque é o que eu observo, não dá mais para eu fazer isso, então eu não tenho mais como relaxar. Não, você tem que reinventar, né? Exato. Eu tô atendendo uma pessoa que é ansiosa, né? E ficou assim, nossa, bem descontrolada, porque não teve mais tempo de fazer massagem. Eu falei, quanto tu pagava pra massagem? Ah, X valor. Então você vai pegar esse dinheiro e vai comprar um massageador. Gente, eu resolvi o problema da mulher. Pronto, ela comprou um massageador, agora ela fica lá, massageando o corpo inteiro. Eu falei, ai, daqui a pouco, economiza, você pode comprar uma cadeira massageadora. Agora ela tá com aquilo, nossa, a cadeira. Eu falei, pronto, ainda agora eu coloquei coisa a mais na cabeça da mulher. Mas enfim, você pode achar outros meios, né? De fato, você pode achar outras formas e você vai experimentando conforme a tua realidade, né? Conforme a tua circunstância. Você vai ali, esses exercícios de respiração diafragmática, joga no Google, respiração diafragmática ou no YouTube. Gente, a gente não sabe respirar. Se a gente parar para respirar mesmo, a gente vai até começar a sentir cheiros que a gente não sente quando a gente respira normalmente. Principalmente o ansioso, que fica muito ofegante, respira muito pela boca, né? Aí tem apneia, não consegue dormir direito à noite. Então, fazer isso, desligar, isso que eu queria falar também. Você falou de desligar a luz. 1 hora antes de dormir, já vai desligando a TV, vai desligando o rádio, vai se desconectando. Não fica no Instagram 2 minutos antes de... Apaga toda a luz e tá lá no Instagram. Pelo amor de Deus, gente, você vai ter um Não sono adianta, totalmente não. agitado. Né? Então, essas coisas... Ô, Ara, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa sua calma, então, é algo que você conquistou. Mas lógico, né? A gente vai... Vale outra live, hein, Ara? Né? Não é sério, porque as pessoas acham, então eu não consigo, porque a Araceli nasceu calma, eu não. Meu Deus É do algo céu. conquistado todo Mas claro, é dia. querido, né? Eu quero ficar mais calma, eu Exato. preciso, né? É uma questão de sobrevivência. Eu Uma quero questão, barra preciso. uma questão uma questão de durabilidade do meu casamento, é uma questão de desenvolvimento das crianças. Eu não posso me dar esse luxo de querer ficar dando piti o tempo todo, né? Não, eu tive uma Gente, vida isso muito é muito agitada. importante. Não se apropriem do que tem e a outra pessoa que a calma nasceu assim. É uma conquista. Que é Exato, possível, né? E só que é todo dia, exato. né? É todo Tem dia que dia. dá uma escorregada, e a gente volta e Claro, assim a uma ideia a gente gente, vai. né, isso, e esse é uma outra dica de falar, porque o ansioso às vezes é muito esquecido, ou lembra de mais detalhes, ou lembra demais do passado, ou se remete muito ao futuro, mas assim, chega no fim do dia, deita na cama e faz um pequeno exame de consciência, né? O que eu posso melhorar? A nossa consciência é muito sábia, ela já acusa. Então, e assim, às vezes as pessoas perguntam, como é que eu faço para ser mais doce? Gente, é treino. É treino. Às vezes É chega a ser treino. até cômico, às vezes você tem que ir na frente do espelho, fazer uma cara de paisagem, treinar um sorriso, um olhar, né? Falar, treinar até a tua voz. Tem um curso que se chama Encontre Sua Própria Voz. Eu fiz na época, né? E é isso, é para você encontrar o tom de voz, é para você aprender a colocar a tua voz mesmo. Isso E mudou, exercita. Ara? Nossa, totalmente, totalmente. Depois vocês digitam aí no YouTube, tem o Roberto Malé.
Vou vender o Conheço peixe. ele. Ele é maravilhoso. Na época o Arno era sócio deles, né? O Arno que promovia os cursos dele. Mas ele continua com o curso. Hoje ainda ele me mandou um áudio. O balé é maravilhoso, Ele é maravilhoso. maravilhoso, eu gosto Ele muito. é. Então, essas coisas vão contribuindo, né, pra Ou gente. seja, todo mundo pode alcançar, né? Com certeza, todo Eu mundo. também acho. Sem Concordo dúvida, plenamente. nem independente de temperamento, independente de circunstância, independente de qualquer coisa, todo mundo pode.